Governo do Estado diz que tem dificuldades legais e financeiras para atender reivindicações de professores. A ANAC vai fechar o posto de atendimento no aeroporto Eduardo Gomes. Amazonas está há 29 dias sem registrar morte por influenza A. Petrobras anuncia alta de 0,10%, 10 centavos por litro de diesel a partir desta quinta-feira. Brasil registra queda de 25% nos assassinatos nos 2 primeiros meses do ano. Apenas 2 estados, Amazonas e Rondônia, tiveram aumento no número de mortes violentas. Liberdade de imprensa piorou no Brasil em 2018, diz Repórteres Sem Fronteiras. Ex-presidente peruano Alan Garcia morre após dar tiro na cabeça. Acidente com ônibus de turista deixa mais de 20 mortos em Portugal. Forte terremoto sacode Taiwan e assusta a população. Piratas roubam lanche escolar na zona rural de Iranduba. É o Jornal da Manhã que está começando. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo hoje deve ficar nublado a parcialmente nublado, com chuva e temperatura máxima de 31 graus, prevê o Centro Gestor de Operação do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 25 milímetros. É de 25 graus a temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 77% de umidade no ar. Vento calmo com velocidade de 15 km/h. É quinta-feira, 18 de abril. Chegamos aos 108 dias do ano. Faltam 257 para terminar 2019. Hoje é o dia de São Galdino. Também é o Dia Nacional do Livro Infantil, Dia do Monteiro Lobato e Dia Internacional de Monumentos e Sítios. O Rio Negro, que amanhece calmo com águas mornas, subiu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 85 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1506, a primeira pedra é colocada na Basílica de São Pedro, em Roma, pelo Papa Júlio II. 1906, um terremoto devastador sacode São Francisco, na Califórnia, e após iniciar um grande incêndio, destrói totalmente a cidade com 400 mil habitantes. 1955, morre Albert Einstein, físico alemão nacionalizado norte-americano, autor da teoria da relatividade e vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1921. 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. O Departamento Estadual de Trânsito irá reforçar a fiscalização no feriado da Páscoa. Em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, a fiscalização será reforçada em todas as zonas da cidade e nas barreiras da AM 010 e 070. A fiscalização inicia nesta quinta-feira e segue até o domingo. Alberto Pellegrini está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Edson Melo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, quinta-feira, ponto facultativo no estado e no município, mas é bom lembrar que os bancos estarão abertos a partir das 9 horas, nada de folga em banco. O banco funciona hoje, claro, sexta-feira não. E se você vai ao banco, habilite-se, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, e esse ponto facultativo no governo do estado e na prefeitura já é percebido, Paulo, nas ruas da cidade, né? Nós já temos um trânsito na Avenida Grande Circular, onde nós temos um tráfego muito grande durante a noite e madrugada, principalmente nesse horário aí, já no finalzinho da madrugada. Hoje um tráfego já mais tranquilo, Paulo Guerra, não tem mais aquela movimentação tão intensa. O mesmo acontece nos terminais de ônibus, por onde já passamos, no Terminal 4 e no Terminal 5, a movimentação também, Paulo, já dá para perceber que é menor. Pellegrini, os bandidos não têm medo de polícia, bandido nunca teve medo de polícia, essa aqui é a grande realidade. E mais um assalto a ônibus aconteceu aqui próximo ao centro da cidade, na 7 de setembro. Mais um, né, Paulo Guerra, 7 de setembro, né? Nós já tínhamos aí alguns lugares já famosos, já recorrentes, como a Torquato e Tapajós, ali nas proximidades do aeroporto e também no bairro de Santa Telvina. Agora 7 de setembro, inclusive uma delas com morte, né? A última morte que nós tivemos aí de um motorista de ônibus foi na 7 de setembro. E ontem um outro assalto que deixaram os passageiros, o cobrador, o motorista e até mesmo as pessoas que passavam pelo local
bem assustadas, bem apavoradas. Paulo, são tantos os assaltos que as pessoas já nem noticiam tanto, as pessoas outras já nem fazem boletim de ocorrência devido ao grande número de assaltos. Quantas pessoas já não passaram por esse tipo de situação, ouviram esse tipo de situação? Cada um dos usuários do transporte rodoviário tem uma história para contar em relação ao assalto. Foi uma noite de assalto a coletivo, mais uma vez em Manaus, e também noite de arrastão, né, Peregrino? No Clã 15 da Cidade Nova. Ontem o Eduardo Silva já trazia a informação, nós já comentávamos, um arrastão ocorreu no bairro da Cidade Nova. Esse mesmo tipo de arrastão acontece praticamente todo dia no bairro de Petrópolis, no bairro de São Francisco. Nós sempre temos noticiado aqui também no bairro do Aleixo, bairro Grande Vitória, paradas de ônibus, acontece muito, Paulo, motoqueiros junto com a pessoa na garupa, chegam nas paradas de ônibus armados, levam o que querem, e quando reagem, eu me lembro de um assalto de um arrastão desses ali próximo ao IMPA, quando um funcionário lá do IMPA acabou morrendo na parada de ônibus em plena luz do dia. Pois é, Peregrini, é lamentável esse estado de insegurança. Os passageiros dos ônibus têm muito medo, principalmente até os interurbanos, Peregrini, também as pessoas têm muito medo. Muitos assaltos já foram praticados nessa rota aqui entre Itacoatiara e Manaus. Itacoatiara e Manaus, Iranduba, Manaus, né? Os últimos que a gente já noticiou por aqui, levando inclusive pertences dos estudantes. A situação realmente não está bem complicada. Se já que não existe nada de novo, Peregrino, pelo menos na comunidade Novo Céu, os ouvintes estão acompanhando o Jornal da Manhã e ouvindo você. Opa, um abraço aí para todos do Novo Céu, Paulo, um abraço também aí para todos os bairros de Manaus, você está ligado no Jornal da Manhã, muito obrigado pela audiência. Roberto Pellegrini, a movimentação será grande hoje, já que é feriado prolongado para os funcionários públicos do estado e do município. E mais uma vez, muita gente demandando as estradas 174, que tem aí muitos problemas na 174, caminhoneiros reclamando, Pellegrini, pela aquela cratera que foi aberta lá no quilômetro 70, em função das chuvas. E isso está atrapalhando muito o trânsito, principalmente a vida dos caminhoneiros, porque o trânsito só em meia pista é lento à altura do quilômetro 70 da BR-174. Paulo, e com isso a gente pede atenção também aí das pessoas que vão deixar a capital para ir para Presidente Figueiredo. Paciência, cuidado, vai ter estresse sim na estrada, vai ter aí um trânsito à altura dos 70, como o Paulo já colocou, e com certeza, Paulo, nesse final de semana, com muito carro na pista, com os caminhoneiros que trabalham naquela área ali, quando chegar à altura do quilômetro 70, no mínimo, 1 hora vai se perder para passar nesse trecho, não, Paulo? Sem dúvida, e vai acontecer fiscalização também aqui na ida e na volta na Ponte Rio Negro, não é isso? É isso, Paulo, já está ocorrendo, né? Vai ser também uma grande ação da ASAM, que vai fiscalizar aí os carros que vão aí fretados, como táxi, vans, ônibus, etc. Além do batalhão, né, de polícia da PM, o BATRAN, que sempre faz aquele grande trabalho de fiscalização, tanto na ida quanto na volta de quem vai trafegar pela AM070. Pellegrini, afora os exames de praxe, parece-me que a noite foi tranquila no IML. Muito tranquila, me colocou muito bem, Paulo. Foi uma noite muito tranquila. Nós tivemos poucos atendimentos aí, até mesmo por exame de corpo de delito, e necrópsia até o presente momento, nenhuma apareceu aí na noite, a madrugada também, e agora já no começo dessa manhã também nenhuma novidade. Então, Paulo, nós podemos classificar assim como uma noite e madrugada bem tranquila na cidade. Pellegrini, o trânsito também está tranquilo, como você já falou, hoje não tem aula, repartições públicas não funcionam, todo mundo aí sem fazer nada e aproveitando o final de semana. A gente aproveitando também, Paulo, para comprar o peixe, né, o pescado. Nós passávamos pela nossa unidade externa nas proximidades da Pamea, hoje ainda pela madrugada, Paulo, já viu uma boa movimentação ali onde as pessoas compram direto lá no barco, né, no motor, muita gente comprando. Aí me deu aquela curiosidade e eu desci, Paulo Guerra. O preço não tá ruim, não. Um centro de jaraqui por R$10. Tá bom, né, Paulo? Tá bom, Pellegrini, para quem gosta, e R$10, Pellegrini? R$10, Paulo. Detalhe, é aquele que tem que levar para casa para escamar, praticar, para tratar o bichinho. Quando já está passando por todo esse benefício e vai para a banca, aí muda o preço.
E o Edson Melo está perguntando o tamanho desse jaraqui, Peregrini. Paulo Guerra, se o Edson Melo quer também jaraqui grande de 100 por 10, tá querendo muito, né, Edson? Mas é porque ele gosta de um 0800 também. É aquela piadinha, aquele jaraqui pequeno, Edson, da escama fina, não é daquele da escama grossa que você gosta, não. Tá bom, Peregrini, e cuidado, viu, Peregrini? Eu sei que você vai no ir e vir aí sobre a Ponte Rio Negro e também demandando a 070, muitos buracos ainda, Peregrini? Muitos buracos, Paulo, já temos aí, já iniciou-se um trabalho para recuperar a M070, porém há muito o que fazer, Paulo Guerra, muita coisa ainda para fazer, e as pessoas que forem se deslocar para a M070 tem que ter muito cuidado, principalmente a partir ali do quilômetro 70 em diante, a partir do Acajatuba. O negócio fica bem complicado realmente, e o motorista tem que se acautelar, tem que ter muito cuidado ao dirigir por aquela área ali. Quem vai para Manacapuru, para quem vai ali para Novairão, todo cuidado é pouco, Paulo. Peregrini, eu tenho uma boa notícia para você. Opa, manda. Estaremos juntos aí nesta quinta, na sexta e no sábado também. Maravilha, Paulo Guerra, estamos aí, é com muito prazer que nós o fazemos, e convidando os nossos ouvintes também, que vai ter Jornal da Manhã ao vivo, né, Paulo Guerra, sempre aí na noite e na madrugada em busca das informações, e é com muito prazer que estaremos juntos. Eu também vou te dar uma boa notícia, Paulo, durante esse feriadão, vou aí depois do jornal para tomarmos aquele café. Sem dúvida alguma, vamos fazer isso. Governo do Estado e Prefeitura declaram ponto facultativo nesta quinta-feira. Como amanhã é sexta-feira santa, os funcionários do Estado e município terão um final de semana para lá de prolongado, só voltando ao trabalho na segunda-feira, quando muitos voltam mal-humorados, o que é normal no serviço público, e outros com dor de cabeça. Devido ao ponto facultativo decretado para hoje, os serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, terão que ser adiados para a próxima semana no mesmo horário e local já agendados. É necessária a apresentação do comprovante de agendamento. Os candidatos com provas de legislação agendadas para quinta-feira devem comparecer na sede do DETRAN-M na segunda-feira 22 ou terça 23 para a remarcação dos exames em novas datas. Os exames de direção veicular ocorrerão normalmente conforme as datas agendadas. Manaus, 6h05. Para a Igreja Católica, a Semana Santa é um período de muitos significados, rica de celebrações. E vamos à programação da igreja para este final de semana. Nesta quinta-feira, missa dos Santos Óleos às 9h30 e missa da Ceia do Senhor Lava-Pés às 18h. Na sexta-feira santa, amanhã, acontece a via sacra da Catedral para o Santuário Nossa Senhora de Fátima às 9h da manhã. A celebração da Paixão, Santuário de Nossa Senhora de Fátima às 15h. Procissão do Senhor Morto do Santuário Nossa Senhora de Fátima para a Catedral, ocorrendo às 16h15. E no sábado, Vigília Pascal às 19h na Catedral. No domingo, a celebração da Páscoa do Senhor às 7h30 da manhã. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru realizou na manhã de ontem o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos PAA Municipal, o que tornou Manacapuru o primeiro município do interior do estado a aderir ao programa, que tem como objetivo incentivar e valorizar os produtores rurais do município, além de distribuir alimentos para as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como as instituições sociais que atuam na cidade. Esta é uma das maiores conquistas da administração municipal, que vem para fortalecer o setor primário e evitar perda de produtos, como relata o prefeito Beto D'Angelo. 15 anos esse projeto existe e nunca foi fomentado no nosso município. E após esses 15 anos, a gente dá um pontapé inicial aderindo a esse projeto. Tantos anos ignorando a oportunidade de gerar emprego e renda no município, fortalecer o setor primário, garantir a compra dos nossos produtores. Então, esse recurso de R$400 que nós conseguimos esse ano vai voltar para as comunidades, para eles esperarem o rio baixar, para eles voltarem a plantar. Esse alimento hoje adquirido vai chegar à mesa de quem precisa, de uma forma muito oportuna, como você bem diz, é a Semana Santa. Temos aqui mais de 20 itens, entre eles o próprio peixe, o ovo, legumes, frutas, verduras, uma cesta básica desses produtos. Então é uma alegria muito grande e, se Deus quiser, vamos continuar cada vez mais fortalecendo o setor produtivo e buscando mais recursos para que a gente compre mais produção e que a gente tenha menos perdas na época da cheia.
Beto D'Angelo disse ainda que foram adquiridos mais de R$400 mil em produtos, beneficiando mais de 120 produtores, distribuindo 80 toneladas de alimentos. O evento aconteceu no Galpão da Formatizada e contou com a presença de representantes do Ministério da Agricultura, Pesca, CEPRO, IDAM, UCB, associações de produtores rurais, pescadores e centenas de famílias que receberam gratuitamente as cestas de alimentos. Bem, Paulo, mandar um alô aí pro Geraldo e o Baia na pastelaria da família, que inclusive dizem aguardar sua visita para saborear um delicioso pastel com caldo de cana. Geraldo e Baia não perdem o Jornal da Manhã. A eles, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h09 em Manaus. De Manacapuru, o Jornal da Manhã vai a Urucará. Lá está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 18 de abril, Rádio Urucará FM está completando 10 anos no ar. Toda a programação de hoje será voltada para o aniversário da emissora. Parabenizamos o município pelo veículo de comunicação que possui, que leva aos lares do urucaraense o melhor da comunicação. 10 anos levando informação, entretenimento e relevante serviço à população de zona rural e urbana. A Urucará FM, há uma década, fazendo a boa comunicação do município, por meio da divulgação, da cultura, dos eventos locais como acontecimentos comunitários, utilidade pública e atividades educacionais. Tudo isso de forma dinâmica, criativa, atualizada e responsável. Com certeza, continuará merecendo a credibilidade e confiança de seus ouvintes. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Parabenizações à Urucará FM pelos seus 10 anos no ar. Dia desses foi a Rádio Panorama no último dia 9, que completou 31 anos no ar lá em Itacoatiara. E agora a nossa Urucará FM, que é afiliada aqui da Rádio Difusora, retransmitindo o Jornal da Manhã todos os dias, chegando aos seus 10 anos. Parabéns a todos aí, a direção da rádio, a todos os nossos companheiros da Rádio Urucará FM por esses 10 anos no ar. Bons serviços prestados a toda a Urucará, a toda a comunidade. 6h10. 16 bares e botecos de Manaus estão participando este ano da 20ª edição do concurso Comida de Boteco 2019. A disputa iniciou no dia 12 e seguirá até o dia 5 de maio, simultaneamente em 21 cidades do país. Os botecos que participam do concurso Comida de Boteco são selecionados com 1 ano de antecedência pela equipe do concurso. Em Manaus estão participando Bambu Bar, Borogodó, Boteco do Nunes, Boteco Videoquê, Boteco do Parque 10, Casa do Pensador, Churrasquinho das Torres, Churrasquinho do Wilson, Espetos do Manu, Frankfurt, Galvez Botequim, Monique Bar, Quiosque Beer, Saideira Videoquê, Taberna 88 e Tambaqui do Ponto. Em 2018, os 600 estabelecimentos participantes identificaram a presença de mais de 6 milhões de pessoas durante o período do concurso, gerando um montante de 6,5 mil empregos diretos, de acordo com dados da organização. Ao todo, mais de 440 mil petiscos foram servidos. Diversas peças de vestuário falsificadas foram apreendidas no centro de Manaus nesta quarta-feira durante a Operação Falsos do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor PROCON e Departamento de Polícia Técnico-Científica. A ação aconteceu após 3 empresas denunciarem a comercialização de produtos falsificados das marcas. 3 inquéritos policiais e 2 assinaturas de termos circunstanciados ocorreram e foram instaurados. O titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, Eduardo Paixão, explicou que as investigações em torno da operação foram iniciadas após os representantes de 3 empresas internacionais, sendo 2 dos Estados Unidos e uma da Alemanha, formalizarem denúncia na sede da Delegacia Geral sobre a recorrente falsificação e comercialização de produtos com as marcas das 3 empresas. O PROCON participou da Operação Falsius para realizar os procedimentos administrativos referentes à venda de produtos falsificados. Os estabelecimentos tiveram os produtos apreendidos e encaminhados para a perícia. Após serem periciados e comprovada a falsificação, os responsáveis pelos estabelecimentos serão autuados e, dependendo da gravidade da infração, interditados.
A Ser Educacional anunciou na manhã de ontem a compra do Centro Universitário do Norte, a Uninorte, por 194,8 milhões de reais. A assessoria de imprensa do Grupo Privado de Educação, que possui universidades nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, informou que o valor será deduzido do endividamento líquido de 9,4 milhões de reais da instituição privada do Estado. Por meio de nota, a Ser Educacional relatou que a compra envolve 100% do capital social da Uninorte. O grupo informou ainda que a Uninorte possui um número total de 25.172 alunos com matrícula ativada, sendo 23.233 alunos de graduação e 1.939 de pós-graduação. No que depender desta casa, a luta pela continuidade do curso de licenciatura indígena da Universidade Federal do Amazonas será nosso objetivo. A afirmação é do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, do PSD, após receber o pedido de apoio do diretor do curso de licenciatura indígena da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Fernando de Souza Santos. Serão necessários pelo menos 2,8 milhões por ano para o custeio do programa, afirma Luiz Fernando. De acordo com o diretor, as verbas destinadas pelo governo federal para o ano de 2019 ainda não foram liberadas. Isso poderá afetar a continuidade das 2 aulas que atendem pelo menos 350 alunos indígenas em comunidades do Alto Rio Negro e também no Baixo Amazonas. 6:14. O estado do Amazonas está há 29 dias sem registrar óbito por influenza A H1N1. De acordo com a 23ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, divulgada nesta quarta-feira, o último caso foi registrado no dia 19 de março. Desde então, o número estagnou em 33 vítimas, 26 aqui em Manaus. Para a gerente de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan Nayara Maxoud, uma das razões para a estagnação dos óbitos foi a eficácia do plano de assistência executado na rede estadual, que envolveu, entre outras medidas, a reserva de leitos exclusivos para casos suspeitos. O boletim desta quarta-feira mostra ainda que casos notificados do SRAG subiu de 1.074 para 1.094 casos. Desse total, 120 positivos para o vírus da influenza H1N1 e 227 para vírus sincicial respiratório, a SRV. O documento é elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. Manaus foi um dos locais onde o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, estreitou relações com o ex-presidente da República, Lula da Silva, do PT, e a construtora Odebrecht, para contratos que nos últimos anos resultaram em investigações da Operação Lava Jato peruana e no consequente suicídio de Garcia, ocorrido ontem. O contato com Lula e Odebrecht em Manaus, no Tropical Hotel e no Estúdio 5, foi no dia 16 de junho de 2010. Em um dos 2 discursos que fez na cidade, Lula até citou com grau de intimidade a presença do então presidente da construtora, Marcelo Odebrecht, conforme registro da Biblioteca da Presidência da República. Lula até brinca com Marcelo para que faça uma obra de qualidade, referindo-se à transoceânica pretendida pelos governos do Brasil e do Peru na ocasião. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, anunciou nesta quarta-feira que fechará a partir de junho postos de atendimento presencial em 15 aeroportos do país, incluindo o de Manaus. O motivo, segundo a ANAC, por meio de nota, é que o serviço tem baixa procura e tendo em vista que há canais que suprem esse tipo de atendimento ao passageiro. A agência informa que a partir de maio, totens de autoatendimento para busca de informações e envio de reclamações às empresas aéreas estarão disponíveis aos passageiros nos 24 principais aeroportos brasileiros. As reclamações podem ser registradas e acompanhadas na plataforma www.consumidor.gov.br, cujo índice de resolução de problemas tem sido de 75%. Os 15 postos de atendimento presencial que serão fechados localizam-se nos aeroportos de Brasília, Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Confins, em Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá, Manaus e também o aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Manaus, 6:17.
O governo do Amazonas voltou a receber representantes de professores para discutir os pleitos da categoria e falou sobre dificuldades financeiras e legais enfrentadas pelo Estado que o impedem de conceder ganhos reais aos servidores em 2019. Uma comissão de dirigentes do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus foi recebida nesta quarta-feira pelo secretário estadual de Fazenda, Alex Del Gílio, na sede do governo na zona oeste de Manaus. Além do Asprom, o governo do estado também tem mantido diálogo aberto com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Sinteam, com quem discute um acordo que melhor atenda os servidores dentro das possibilidades da administração estadual. Uma nova reunião com o secretário de Fazenda está marcada para a próxima segunda-feira, 22. Os professores que estão em greve desde a última segunda-feira, dia 15, exigem reajuste de 15%, enquanto o governo do estado oferece 3,93%. Polícia. Um atendente foi preso em flagrante ontem por espancar o enteado de 4 anos no bairro Tarumã. A agressão aconteceu depois que o menino deixou cair caldo de feijão quente nas costas do irmão mais novo de apenas 1 ano. Parte das costas da criança de 1 ano foi queimada e por conta disso o menino de 4 anos, que é filho de outro casamento, foi espancado com tapas, socos no rosto e nas pernas. A informação foi confirmada pela delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. De acordo com ela, durante uma conversa informal, o menino vítima das agressões relatou que, sem querer, derrubou um pote de feijão quente no irmão mais novo e que seu padrasto o agrediu no rosto. O suspeito foi detido por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, após briga com o tio da criança. É, mulher que tem filho e põe dentro de casa um homem desse tipo. Ela também deveria ser punida. Piratas furtam lancha escolar na zona rural de Iranduba. É a segunda ocorrência desse tipo na comunidade Vila Nova. Reportagem de J. Rai. Uma lancha de cor amarela com a logomarca do programa federal Caminho da Escola foi furtada na madrugada de ontem da comunidade Vila Nova, no Furo do Paracuúba, zona rural de Iranduba. A embarcação de 7 metros de comprimento, com capacidade para transportar 20 alunos, é equipada com motor Yamaha de 90 HPs, que também foi levado pelos piratas. Em mensagem de áudio encaminhada à nossa reportagem, o gestor da escola da comunidade Vila Nova, identificado apenas como Diego, relatou a ocorrência. Amigo, em volta das 1h da madrugada, uma moradora da comunidade, ela veio nos acordar e despertar que ela viu passando a lancha em frente da casa dela, com 40 do lado, né? Ou seja, a lancha estava sendo furtada da escola. E aparentemente mais 2 pessoas em outras embarcações iam fazendo guarda atrás também. E essa lancha, ela foi em direção a Manaus. Já não é a primeira vez que isso acontece. Essa já é a segunda vez que acontece. A primeira levaram o motor. Levaram o motor 90 HP da escola, né? E agora levaram a lancha completa, levaram com tudo. O caso foi registrado no 31º Distrito Integrado de Polícia aqui na cidade. O coordenador de transportes da Secretaria de Educação de Iranduba, Deco Moraes, divulgou os telefones para contato em caso de alguma informação sobre o paradeiro da lancha escolar. São eles: 991 19 16 18 e o WhatsApp 98401 2516. Paulo Guerra. 6h25 em Manaus. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um tarado, safado, ordinário, lixo humano. Um estuprador, um bandido que estava se disfarçando de taxista. O nome dele, Hiller de Moraes Bastos, de 45 anos. Ele estuprou uma menina de 11 anos. A prisão do suspeito ocorreu na casa onde ele morava, lá no bairro Armando Mendes. A delegada Joyce Coelho, que faz um excelente trabalho, rapaz. Quem maltratar menor, quando a doutora Joyce pega, coloca logo na cadeia, e não foi diferente com esse taxista, esse bandido aí, o Hiller de Moraes Bastos, de 45 anos de idade, tarado, estuprador. Tomara que lá na delegacia não, na penitenciária, ele pague pelo crime que cometeu. Um taradão, um estuprador, foi preso mais uma vez pela equipe da DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção contra os crimes aí, contra a criança e o adolescente. Mais uma vez
a equipe da doutora Joyce Coelho tirando um bandidão de circulação. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi na base da faca. 2 mulheres estavam bebendo, 2 mulheres estavam enchendo a cara. Uma tocava no copo da outra e tomavam cerveja, tomavam cachaça, até que o marido de uma delas chegou e foi puxando a mulher do bar. A companheira de copo dela resolveu agir, pegou uma faca e enfiou no marido da sua colega de copo. Ele foi levado ao pronto-socorro e ela à delegacia. Ela ficou com raiva porque o marido da sua companheira de copo chegou para levar a mulher para casa. Ela desferiu um golpe de faca certeiro nas costas do marido da outra. Rapaz, a faca usada, Paulo Guerra, uma faca peixeira daquela que enferruja, ela já estava com essa faca por lá, uma mulher violentíssima que acabou atingindo aí o marido da sua colega de copo. Pronto, socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de queda de bicicleta. Aconteceu ontem, era por volta de 19h20, quando o homem pedalava sua bicicleta e resolveu descer aquela ladeira ali da Avenida Tapajós. Ele acabou perdendo o controle de sua bicicleta e foi levado ao pronto-socorro com várias escoriações pelo corpo. Porém, nada de mais grave. Logo depois ele foi liberado. Já a bicicleta não teve a mesma sorte, deu PT, deu perda total na bicicleta deste homem. Uma bicicleta velha daquela, sabe, Paulo, aquelas grandonas que tem aquela roda no meio, aquilo que pesa que só desgraça, é melhor ir a pé do que pedalar. Aquele tipo de bicicleta que pesa que só desgraça, e essa bicicleta se acabou, já que depois que ele caiu, um carro passou por cima da bicicleta da vítima. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes, do que esse homem apanhou porque estava brigando com a própria esposa. Ele queria bater na esposa, daí os vizinhos chegaram com ele, houve uma discussão e daí meteram a pé nele. Ele deu entrada, era por volta da noite de ontem, lá pelas 20 horas, quando ele passava pelo pronto-socorro João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo. Este também localizado na zona leste da cidade. Roubo de galinha. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, parece que a gente não ia ver mais esse tipo de roubo, mas ainda acontece. Dessa vez foi um sítio em um ramal do Brasileirinho. Um vizinho viu que o vizinho do lado sempre deixava o sítio por lá no Brasileirinho, deixava o sítio lá sozinho. O sítio que ficava só lá na área, lá não ficava ninguém reparando o sítio, tinha muita galinha. E o vizinho de vez em quando ia lá, pegava uma galinha. E a galinha... E ele correndo atrás da galinha. Até que o vizinho do lado resolveu, Paulo Guerra, colocar alguém para vigiar, escondido, e viu que era o vizinho do lado que estava roubando as galinhas dele. Rapaz, armado com o teçado, ele queria matar o vizinho do lado porque estava comendo a galinha dele. Daí, Paulo Guerra, uma grande confusão deu-se, teve que ser levado à delegacia e por pouco uma tragédia não poderia sim ter acontecido devido ao roubo de galinha. Há quem diga também que o pintinho todo ajeitadinho ficava piu, piu, piu. Tô chamando ninguém não, só que ouvia-se também por lá piu, 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 na área desse sítio lá do Brasileirinho. Qualquer semelhança é pura coincidência com esse negócio de piu, 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 lá na área do ramal do Brasileirinho. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Com o fel pra fora, com as vísceras expostas,
Um homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, era por volta de 22 horas. Esse homem, Paulo Guerra, levou uma única estocada que lhe abriu a buchada. Ele deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Deu muito trabalho aos profissionais da vida, aos anjos da vida do Platão Araújo, médicos, enfermeiros, técnicos e enfermagens. Os anjos da vida do Platão Araújo salvaram a vida desse homem. Mais um que foi salvo lá no Platão Araújo. Tem gente no corredor? Tem. Falta um material aqui, outro ali? Falta, mas não falta empenho dos profissionais da vida do pronto-socorro Platão Araújo. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite madrugada das mais tranquilas do IML. Nenhuma morte na faca, nenhuma morte por tiro, nenhuma morte por agressão física. Ninguém morreu por violência na noite madrugada em Manaus. A pedra do IML nas últimas horas, criando teia de aranha. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de delito. Paulo Guerra, passei no 28 de agosto e tem ainda a informação que a jovem que foi esfaqueada pelo Rodrigo da Silva Oliveira, de 16 anos, continua internada em estado gravíssimo. O fato deu-se no último dia 6 de março, quando numa briga a jovem foi esfaqueada pelo próprio padrasto. Ele continua foragido. As informações da família dão conta de que ele está no município de Altazes. A Secretaria de Segurança precisa dar uma resposta. Rapaz, o cara tá fazendo graça com a Secretaria de Segurança. Ele foge e ninguém acha. Rodrigo da Silva Oliveira, ele está foragido, viaja de motor, vai pra lá e pra cá, vai daqui pra lá. Homem, prenda logo o homem, e até agora nada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A Loto Fácil concurso 1802 saiu para 2 apostadores com 15 acertos, são de Nanuque, Minas Gerais, e outro de Santana do Jacaré, também em Minas. Com 14 acertos foram 370, cada um recebe 1.791,61. Dezenas sorteadas 01, 02, 05, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. A Quina sorteou no concurso 4.953 as dezenas 14, 15, 23, 60 e 71. Acumulou. Mega Sena concurso 2.143 também acumulou. Dezenas 02, 12, 35, 51, 57. 58. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 60 milhões de reais. A Quina saiu para 81 apostadores, cada um leva 48.904,73. 6 horas e 39 minutos. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil: Fluminense 2, Santa Cruz 0, Santos 2, Vasco 0, Chapecoense 1, Corinthians 0. E o Grêmio sagrou-se bicampeão gaúcho ao vencer o Internacional nos pênaltis por 3-2 na Arena ontem à noite. Durante o tempo normal, a partida terminou empatada sem gols. O jogo foi marcado por muitas polêmicas, o uso do VAR, que acabou sendo decisivo na marcação de uma penalidade que foi desperdiçada por André. Mas quis o destino que na última cobrança o centroavante desse o título para o tricolor gaúcho. Também tem que ser destacado o goleiro Paulo Vitor, que pegou 3 penalidades. Na campanha, os comandados de Renato não perderam nenhuma partida na competição e levam apenas um gol. Pela Libertadores, o Grêmio volta a campo no dia 23, quando visita o Libertad, 19h15, hora de Brasília, no Nicolás Leós. Já na quarta-feira, o Internacional pega o Aliança Lima, às 21h30, no horário de Brasília, no Alejandro Villanueva. Últimas notícias.
Atenção, senhores passageiros que se dirigem aos aeroportos para o feriado da Semana Santa. As companhias aéreas anunciaram um aumento do rigor na avaliação do tamanho da bagagem de mão. Pelos dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, 65% dos passageiros viajam com tarifa econômica que permite levar de graça uma mala pequena dentro da cabine. Profissionais contratados pelas empresas aéreas farão a triagem das malas antes da sala de embarque. Passageiro com bagagem de mão fora do permitido vai ter de voltar ao check-in, despachar e, dependendo da tarifa, se tiver dinheiro, paga por isso. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, anunciou nesta quarta-feira uma alta de 10 centavos por litro do óleo diesel. Com a alta, o litro do diesel passa a custar R$ 2,24,70 nas distribuidoras a partir de hoje. O anúncio vem 6 dias depois da estatal voltar atrás no último aumento por determinação do presidente Jair Bolsonaro. O novo preço, segundo o executivo, representa uma variação mínima de 4,5% e máxima de 5,1% nos pontos de venda da companhia. A variação média ficou em 4,84%. Castelo Branco reforçou que esse reajuste será aplicado nas refinarias e que espera que ele não seja repassado na integralidade ao consumidor final. Em recuperação judicial e com menos aviões, a Avianca Brasil reduzirá o número de voos nesta Páscoa em 62% em relação à Páscoa do ano passado. Serão 375 voos programados entre quinta-feira e o próximo domingo, contra 987 voos realizados em 2018. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, confirmou que o governo aceitou negociar a reforma da Previdência para facilitar a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para o líder da oposição, Alessandro Malon, do PSDB do Rio de Janeiro, o parecer do relator não está pronto para ser votado na CCJ. É um texto muito cruel com a maioria da população brasileira. Ou o governo muda o texto ou ele será derrotado na CCJ, afirmou Molon. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, confirmou que o governo aceitou negociar a reforma da Previdência para facilitar a aprovação do texto na comissão. Segundo o líder do PP na Câmara, deputado Arthur Lira, o governo aceitou discutir a retirada de 4 pontos da proposta. O primeiro é o fim do pagamento de multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e do recolhimento do Fundo do Trabalhador já aposentado que volta ao mercado de trabalho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo tem uma estratégia de negociação para a aprovação do texto da reforma da Previdência no Congresso e que está preparado para ceder em alguns pontos, mas não quis dizer em quais. Manaus, 6h48. O ex-presidente peruano Alan Garcia morreu em um hospital em Lima após dar um tiro na própria cabeça na manhã de ontem. O diretor do hospital, Henrique Gutierrez, afirmou que ao dar entrada na unidade, Garcia tinha 2 orifícios de bala no crânio, um de entrada e outro de saída. O atual presidente do Peru, Martín Vizcarra, publicou em rede social uma mensagem de condolências para os familiares e amigos. Ele decretou luto oficial de 3 dias no país. A família não quer que haja um funeral com honras de Estado. Garcia tentou suicídio após a chegada de policiais à sua casa na capital peruana para prendê-lo por um caso de corrupção ligado à empreiteira brasileira Odebrecht. 29 pessoas morreram em um acidente com um ônibus que transportava turistas em Santa Cruz, na Ilha da Madeira, em Portugal, na tarde desta quarta-feira. O veículo saiu da estrada e virou por volta das 18h30, 16 horas em Brasília. Segundo o presidente da Câmara de Santa Cruz, Felipe Souza, morreram 11 homens e 17 mulheres no local, além de mais uma mulher que chegou a ser socorrida e faleceu mais tarde em um hospital. Souza disse ainda que as vítimas são alemães e têm idades entre 40 e 50 anos. O motorista do ônibus ficou ferido e está em estado de choque, de acordo com a emissora TV 124, e ele é guia turístico que também sobreviveu. Eram os únicos portugueses a bordo, 2 pessoas, o motorista e o guia turístico. Um terremoto de magnitude 6 graus sacudiu Taiwan nesta quinta-feira, informa o Instituto Geológico dos Estados Unidos. O abalo telúrico foi sentido na cidade de Hualien, a cerca de 200 quilômetros de Taipei, a capital de Taiwan. Por enquanto, não há relatos sobre vítimas ou grandes danos materiais. De acordo com o Escritório Central de Meteorologia da ilha, o tremor ocorreu a 18,8 quilômetros de profundidade, às 2h01 da madrugada de hoje, hora de Brasília. O terremoto, seguido por 2 réplicas de magnitude 4,1 e 3,1 após 16h31, respectivamente. Em Taipei, o terremoto
provocou pânico e deixou dezenas de pessoas trancadas em elevadores. Além disso, um edifício da capital de Taiwan recebeu o impacto do terremoto e ficou inclinado, apoiando-se em outro. O trem de alta velocidade e o sistema de metrô de Taipei interromperam suas operações. Brasil registra queda de 25% nos assassinatos nos 2 primeiros meses do ano. O país teve 6.856 mortes violentas em janeiro e fevereiro. Apenas o Paraná não informa os dados. No mesmo período de 2018, houve 9.094 assassinatos. A queda é puxada principalmente pelo Nordeste, Ceará, que teve 58% menos vítimas. Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1 acompanha os crimes violentos mês a mês. Essa é a primeira parcial do ano. Apenas 2 estados, Amazonas e Rondônia, tiveram aumento no número de mortes violentas no país. 6h51. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Dias Toffoli diz que liberdade de expressão não deve alimentar o ódio e intolerância. Folha de São Paulo. Petrobras anuncia aumento de 10 centavos por litro no diesel. O Estado de São Paulo. Em artigo, o Clube Militar diz que STF age como nas ditaduras contra a liberdade de expressão. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Civil de Goiás investiga tentativa de fraude em concurso da Polícia Militar do DF. Valor econômico. Ex-presidente do Peru se suicida ao ser preso por caso Odebrecht. Estado de Minas Gerais. Engavetamento com 11 veículos deixa um morto e trânsito lento na BR-381. Jornal do Comércio no Recife. Feliciano vê crime de responsabilidade em Lique de Mourão e perde impeachment. Diário do Nordeste. Preso usa endereço de cadeia para abrir conta bancária. Porto Alegre, 0 hora. Cientistas revivem células de cérebro de porcos mortos e reacendem debate sobre o fim da vida. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Setor termoplástico reflete marasmo no polo industrial de Manaus. A crítica. Combate à pirataria fecha lojas. Em tempo. Cratera na BR-174 prejudica caminhoneiros. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini. A operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Horas no ar, Difusora FM. Seguindo a tradição da Semana Santa, a sua Rádio Difusora apresenta nesta sexta-feira o Sermão da Montanha, Jesus, o resgate de sangue, a partir das 17 horas. Apoio Rádio Difusora e Menezes Promoções.